paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os homens, mulheres de Deus. Louvado e engrandecido seja esse Deus, meus irmãos, por mais este dia, por mais essa oportunidade de podermos contemplar mais essa obra que é o dia, as maravilhas que Ele faz, que Ele tem feito e sei que Ele ainda fará. Que Deus ele é misericordioso a cada dia na nossa vida, né? Que a gente dorme, a gente levanta, porque tudo é por permissão do Senhor. E desde já agradecendo, irmãos, a vocês, a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, que todos nós somos irmãos, porque somos filhos de Deus. Agradeço mesmo de coração vocês que estão aqui assistindo os vídeos, que estão compartilhando, que estão deixando seus comentários, que estão deixando seus likes. Obrigada, meus irmãos. Obrigada mesmo por vocês estar aqui junto comigo fazendo a obra de Deus, porque vocês também são discípulos do Senhor, porque vocês estão compartilhando, vocês estão se disponibilizando a fazer a obra de Deus comigo. E só Deus mesmo para derramar chuvas de bênção sobre a vida de cada um. E aqueles ainda que não se inscreveram, se inscrevam no canal, meus irmãos. Me ajude para que esse canal venha permanecer por mais tempo aberto, para que nós venhamos ganhar almas para o Senhor Jesus, porque o objetivo desse canal é esse, é ganhar almas para o Senhor Jesus, para que nós venhamos edificar mais e mais vida de pessoas através da palavra de Deus. Amém? E desde já peço àqueles que assistem a palavra, mas às vezes esquece de deixar o seu like, deixe o seu like, porque quando você clica naquele like, quando você clica ali naquela mãozinha, naquele joinha, o YouTube ele pega essa palavra, ele envia automaticamente para outras pessoas, amém? Aí o canal vai crescendo, porque as pessoas vão se inscrevendo, vão assistindo, então eu deixo aqui esse pedido de coração, amém? E hoje nós iremos meditar na palavra do livro de Josué, capítulo 7, do 1 ao 21, amém? Glória a Deus, poderoso Deus, maravilhoso Pai. Senhor Pai querido, neste momento, ó Deus, entramos na Tua presença, Senhor, para, meu Deus, sermos edificados, sermos salvos, sermos libertos, sermos curados, porque a Tua palavra ela é rica e eficaz, meu Pai. E que cada palavra aqui, meu Deus, meditada, que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração, para a nossa salvação, para a nossa edificação, meu Pai. E aqui eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E nós iremos meditar Josué capítulo 7, onde o título está escrito: Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Amém? Irmãos, Acã era um dos líderes, né, dos moradores ali de Israel, né, fazia parte, né, dos filhos de Israel, né? E quando o Senhor, glória a Deus, aleluias, falou com Josué, o Senhor já alertou a Josué, né, para que viesse passar para o povo de Israel. E o Senhor, ele falou no capítulo, glória a Deus, aleluia, capítulo 6, versículo 18, nós vamos voltar um pouquinho para que vocês venham entender a palavra melhor, amém? No versículo 18, o Senhor lhe disse a Josué: tão somente guardai-vos do anatema, para que não vos meteis em anatema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turves. Ou seja, o Senhor Deus aqui, ele falou para que Josué, para aquele povo, né, guardai-vos, ou seja, se afastais, né, não tenha contato com o quê? Com o anatema, ou seja, anatema significa algo que é amaldiçoado, né, coisas de maldição, né, então para que eles viessem guardar, para que eles viessem se afastar, não tocar, né, para que não façais maldito o arraial, para que aquela maldição não viesse cair sobre o povo de Israel, né? Aí no versículo 19, porém,
toda a prata e o ouro e os vasos de metais e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, esses produtos, né, as pratas, o ouro, os vasos de metais, era algo que aquele povo, eles utilizavam lá, né, para servir, né, seus deuses, esses utensílios, né. Então, porém, eles tinham que ser o quê? Consagrados a Deus, né, para que fosse o quê? Limpos, né, de toda maldição. E que aqueles produtos ali, eles iriam ser o quê? Utilizado, ia ser colocado lá, né, no tesouro do Senhor, na casa do Senhor. Mas primeiro eles tinham que ser o quê? Limpos, purificados, eles tinham que ser consagrados, né? Mas aqui nós vemos aqui no tema, né, da palavra, do início da palavra, os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Então nós vamos ver o que Acã, né, teve, né, para que viesse causar a derrota do povo de Israel. Glória a Deus, aleluias. Aqui nós vemos, irmãos, o que nós pagamos por causa do quê? Da desobediência. É por isso, irmão, que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque se você sacrifica e você não obedece, então está sendo em vão. Então, primeiro vem o que é a obediência. Quando você obedece, aí você sacrifica. Aí sim você recebe. Só que se você sacrificar e não obedecer, é em vão. Porque primeiro vem a obediência. Porque a desobediência é pecado. E o salário do pecado nós sabemos que é a morte, né? Então, venhamos aqui para a palavra. Josué capítulo 7, versículo 1. Amém? Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Glória a Deus, aleluias. Então, Acã desobedeceu a ordem de Deus e tocou naquilo que não era para ser tocado. E trouxe o quê? A maldição para os filhos de Israel. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Infelizmente, por causa da atitude de Acã, os filhos de Israel pagaram. É por isso que nós temos que vigiar, irmãos. Quando eu falo em obedecer, é sério. Glória a Deus, aleluia, porque a própria palavra que está se revelando, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus aqui que está mostrando o quanto é sério quando você não obedece à voz de Deus. Amém? Aí, voltando para a palavra. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Aleluia, irmãos. Irmãos, até aqui nós podemos tirar uma reflexão para nós, hoje, dessa palavra. Que nem a gente, irmãos, nós não temos o domínio sobre a nossa vida. Sobre o que pode acontecer agora, amanhã ou depois. O único que tem esse domínio na nossa vida é Deus. Deus é quem sabe sobre a nossa vida. Por isso que às vezes quando eu tenho uma viagem ou algo para resolver, eu sempre falo, se Deus permitir ou se Deus quiser. Porque eu sei que eu não tenho domínio sobre a minha vida. Eu sei que eu posso deitar, mas eu não sei se eu posso me levantar no outro dia. E se eu me levanto, é pela rica misericórdia de Deus, porque assim Deus ele quis. Então aqui aqueles homens, eles estavam o quê?
com a certeza da vitória na mão. E não é assim, irmãos. Nós não temos nenhuma certeza na nossa vida. Fazemos planos e projetos, mas o único que pode executar os nossos projetos é Deus. Então, que nós venhamos ter essa vigilância de sempre que quando nós fizermos um plano de uma viagem ou de um projeto, que nós venhamos colocar primeiro nas mãos de Deus. Se Deus assim quiser, se Deus assim me permitir, se for da vontade de Deus, eu quero fazer isso ou aquilo. Mas se não for, que prevaleça a vontade de Deus, porque é melhor prevalecer a vontade de Deus do que a do homem. Porque o homem ele é falho e Deus não. Aquilo que Deus te entrega, o homem não tem poder para tirar. Mas aquilo que o homem lhe entrega, a qualquer momento você pode perder. Amém? Aí voltamos para a palavra, no 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo aí, irmãos? Eles achavam que iriam o quê? Vencer, né? O povo de Ai. Mas quem venceu, né? Foi o inimigo. Foi o povo de Ai que prevaleceram sobre eles. Então, eles se enganaram. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque houve algo lá na frente, né? Que aconteceu. Por causa da desobediência de Acã, eles perderam. Glória a Deus, aleluia. E isso nós iremos saber mais na frente. Amém? No versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e o deitaram pó sobre as suas cabeças. Ali naquele momento, irmãos, eles se humilharam na presença de Deus, né? Momento de dor, momento de tristeza. Josué até então ele não sabia o porquê que Deus tinha permitido, né? Aquela derrota do povo de Israel. Aquele povo ser o quê? Ser mortos à espada. Josué ele não sabia. Glória a Deus, aleluias. Então ele se prostrou diante de Deus, ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes, ele chorou por causa daquela tremenda tristeza. Amém? Glória a Deus. Aqui também nós podemos tirar uma reflexão para a nossa vida hoje, que só diante de Deus nós temos que prostrar. Somente diante de Deus nós temos que rasgar as nossas vestes, o nosso coração. Né? Tirar de dentro de nós a nossa tristeza, a nossa angústia, né? Os nossos problemas. Somente diante de Deus nós temos que fazer essa entrega, irmãos. Porque não adianta você contar sua fraqueza para o vizinho, para a amiga, que você acha que é a sua amiga. Porque a sua amiga não vai resolver o seu problema. Pode até aumentar o seu problema. Porque, irmãos, amigo a gente tem, que é Deus. Deus é o nosso amigo. Jesus Cristo é nosso amigo. Aqui na terra nós temos colega. Nós temos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ter essa sabedoria, aleluia, de abrir a nossa boca para aqueles que realmente servem o Senhor Espírito em verdade, que pode nos ajudar com oração. Glória a Deus, aleluia. Porque o homem, o mundano, né, ele é falho. Né? Nós somos falhos. Na realidade, todos nós seres humanos somos falhos. Mas quando você busca a sabedoria de Deus, Deus ele te orienta, irmãos. Então, que nós venhamos rasgar, né, as nossas dores na presença do Senhor, que elas serão consoladas. Amém? E Josué, naquele momento de dor, ele prostrou diante do Senhor e rasgou as suas vestes. Né? Aí no versículo 7, e disse Josué, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizestes passar este povo, o Jordão, para nos dares nas mãos dos amoreus, para nos fazeres perecer, tomar-nos
visitarmos e confirmarmos além do Jordão? Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Glória a Deus, aleluia. Então aqui Josué começou a questionar a Deus. Mas isso por que ele fez, irmão? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele buscava Deus constantemente e Deus falava com ele. E também não é diferente na nossa vida hoje, irmãos. Deus, ele fala com a gente. Deus, ele mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. Nós é que somos falhos. Às vezes deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir o nosso o nosso próprio querer, né? E às vezes é isso que eu falo, que o querer não é nosso, é de Deus. Então, por causa da gente não ouvir a voz de Deus, a gente cai, a gente erra, a gente falha. É por isso que nós temos que ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluias. E no versículo 9, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Glória a Deus, aleluias. Então, eles que serviam a Deus, né? Eles que faziam a vontade de Deus, então, ele estava ali questionando, né? O porquê que tinha acontecido aquilo, né? Que os seus próprios inimigos, né? Teriam que cercarão e desagarrarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome, né? Então disse o Senhor a Josué, versículo 10, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Aí Deus, ele pergunta para Josué, por quê? Por que estás? No 11, Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que eles tinham ordenado. E até tomaram do anatema, olha só, glória a Deus, aleluia, Deus falando com Josué. E também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Glória a Deus, aleluias. Então Deus revelou para Josué naquele momento o porquê daquela situação, por que Israel tinha sido derrotado. Por quê? Porque pecou, porque transgrediram, né? Falharam com o concerto que Deus tinha ordenado a eles, porque tomaram do anatema, ou seja, da maldição, né? E furtaram aquilo que o Senhor disse que não era para pegar, mas sim que era para ser consagrado ao Senhor e colocado no tesouro do Senhor. Então, eles tocaram naquilo que não era para tocar, né? Glória a Deus, aleluias. Mentiram, né? E até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, trouxeram, glória a Deus, aleluia, por meio de Israel. Por isso que Israel foi o que? Derrotado. E aqui nós vemos, irmão, mais uma vez o agir do Senhor. Irmãos, nada que nós fizermos aqui nessa terra, que seja errado, que seja pecado, e fica escondido, porque Deus, ele vê todas as coisas. Glória a Deus, aleluias. Não tem nada aqui que fica oculto aos olhos do Senhor, meus irmãos. É falha de muitos querer esconder, eu vou fazer isso aqui porque fulano não está vendo. Você serve uma congregação, eu vou fazer isso aqui porque o pastor não está vendo. Eu vou fazer isso aqui porque a irmã não está vendo mesmo. Irmãos, renuncie a essas atitudes. Livre-se dessas falhas, atitude. Porque o pior nós estamos fazendo, que é pecando contra Deus. É falhando contra Deus. É desobedecendo os mandamentos e estatutos de Deus. Porque a salvação é individual, meus irmãos. Nós podemos esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde nada.
Nós temos que vigiar a Deus as nossas atitudes, porque a salvação vem de Deus. Se nós continuarmos com essas atitudes de achar que esconde do homem, mas Deus ele está vendo. Se Deus voltar hoje, a gente fica. Tem que ter essa renúncia. Tem que se libertar desse negócio de querer esconder do homem e de Deus. Você não esconde nada. O pastor está lá fazendo a obra. Se Jesus voltar, independente da obra dele com Deus, ele vai e você fica. A irmã vai, independente do que a irmã vive lá, a vida dela com Deus, ela vai e você fica. Você tem que se consertar com Deus, você tem que vigiar as suas obras perante Deus, se estão agradando a Ele ou não. Porque se não estiver agradando, você vai ficar quando Jesus voltar. Mas se você estiver fazendo aquilo que agrada ao Senhor, você vai subir. Glória a Deus, aleluias. Porque aqui Deus revelou para Josué que nada que eles fizeram aqui estava oculto aos olhos de Deus. Deus estava vendo tudo. Josué não estava vendo. Acã escondeu de Josué. Acã escondeu dos demais povo de Israel. Mas de Deus ele não conseguiu esconder. Glória a Deus, aleluias. E a mão do Senhor, quando cai sobre a vida de um, irmãos, só Ele mesmo para ter misericórdia. Só Ele mesmo. Porque ninguém vai poder fazer nada por você além de Deus. Então é bom que a gente se conserte. É bom que a gente se converta a cada dia das nossas práticas. Para quando Jesus voltar, em nome de Jesus, não venha subir com Ele. Amém? Aí voltando aqui para a palavra. No versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes do anatema do meio de vós. Glória a Deus, aleluia. Já pensou, irmãos? Jesus, Deus, né? Jesus virar as costas para ti. E o que será de você? O que será de mim? Então é bom que a gente faça a vontade de Deus para quando nós passar pelo perigo, para quando nós clamar, né? Que o nosso socorro bem presente venha de Deus, que venha de Deus. Glória a Deus, aleluias. Aí voltando aqui para a palavra, versículo 13. Levanta-te, santifica o povo, dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anatema há no meio de vós, Israel, diante de vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anatema do meio de vós. Irmãos, renunciemos o pecado. Saímos dos caminhos que não agradam ao Senhor. Porque diante dos nossos inimigos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas se Deus não estiver com nós, né? O inimigo, ele vai ganhar a vitória sobre a nossa vida. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos o quê? A vitória. Nós queremos estar debaixo da mão poderosa do Senhor. Porque a vitória é do povo de Deus. Mas se o povo colocar Deus como seu salvador, renunciando o pecado e fazendo a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Aí voltando para a palavra, que é o versículo 14. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará por homem. E será que aquele que for tomado com o anatema será queimado a fogo. Ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Tá vendo a ira do Senhor, irmãos? Que essa ira não venha se achegar à nossa vida. Que nós venhamos ser homens e mulheres de Deus, sábio, buscando sempre andar no caminho do Pai, não deixando que os nossos pés vacilem nem para a direita nem para a esquerda, mas nós que venhamos estar firme na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que nós venhamos nos converter mais e mais a cada dia. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada dentro de nós e que essa fogueira do Espírito Santo nunca se apague, irmão, de dentro de nós, porque sem ela nós não somos nada.
que essa ira se afaste de nós e que o Senhor venha nos dar sabedoria e discernimento espiritual da palavra, para que nós venhamos meditar nela todos os dias da nossa vida, de noite e de dia. Amém? Glória a Deus. Aí voltando aqui para a palavra. Então, versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera. E fazendo chegar a família de Zera, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomada Acã, filho de Camim, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Irmãos, Deus, ele é fiel. Deus é louvado, Deus é engrandecido, irmãos. Olha só, que tudo se passou e Acã não ficou livre. Ele achou que estava escondido, mas ele achou que estava escondido de quem? Dos homens, mas de Deus ele não estava. Os olhos do Senhor, irmãos, estavam atentos sobre Acã. E os olhos do Senhor, irmãos, estão atentos sobre a nossa vida, sobre cada passo que nós damos aqui na terra, sobre cada obra, cada atitude. Tudo aquilo, meus irmãos, que nós estamos fazendo aqui está sendo escrito no livro. Para quando for chegado o dia do juízo, né, nós venhamos ser julgados por elas. É por isso, irmãos, que nós temos que se arrepender dos nossos pecados, nos entregar verdadeiramente para o Senhor Jesus Cristo, nos batizar nas águas e entregar totalmente a nossa vida para Jesus e buscarmos fazer aquilo que Ele manda, a ordem de Deus, fazer a ordem do Pai, para que quando for chegado o dia do juízo final, irmãos, nós temos o que? Azeite na taça. E nós venhamos receber a salvação eterna. Amém? Glória a Deus. Que você venha receber a salvação eterna. Que você que ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, converta. Não perca mais tempo. Busque o Senhor Espírito em verdade. Se entrega verdadeiramente para o Senhor. Porque, irmãos, vai chegar esse dia em que nós seremos julgados por Deus. E tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra está anotado, o Senhor ele está vendo. E nós iremos pagar cada moedinha. Amém? Glória a Deus. Aí voltando para a palavra. 18. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomada Acã, filho de Carmim, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Glória a Deus, aleluias. Naquele momento ali, Josué estava falando para Acã revelar o que ele tinha feito, o pecado que ele tinha praticado, que ele não tinha falado antes, mas através de Deus foi revelado. E era o momento ali que ele tinha que se declarar o que ele tinha feito. Ele foi pego de surpresa, ele achou que jamais seria descoberto. Mas Deus prova aqui que há nada oculto aos olhos do Senhor que não venha a ser revelado. Amém? E no 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, irmãozinhos de Deus, mais uma vez, não há nada oculto aos olhos do Senhor que não venha a ser revelado. Irmãos, aqui Deus provou, aqui na palavra, e para nós mesmos também, que tudo ele tem visto e está vendo. E Acã foi descoberto, porque Deus
revelou a Josué quem teria pecado, quem teria contaminado o arraial de Israel com a maldição, porque desobedeceu, porque Deus falou que não era para pegar, que não era para tocar, e Acã desobedeceu, e por causa da desobediência de Acã, pessoas ali foram mortas à espada, pessoas ali foram sacrificadas, foram mortas, porque Acã pecou. Glória a Deus, aleluias. E nós trazendo essa palavra para a nossa vida hoje também, né? Irmãos, a oração do justo faz bem aos seus efeitos. Se você é uma pessoa que tem temor a Deus, que você ora pela sua família, que você pede a salvação, a cura, a libertação, o seu pedido, o seu milagre é concedido por Deus. Por quê? Porque você busca a Deus, você tem esse temor, você tem essa renúncia, você coloca o Senhor em primeiro lugar, você tem essa aliança, você tem essa intimidade com Deus, você serve o Senhor Espírito em verdade. Então, através da sua oração, pessoas são saradas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Então, você traz a bênção para a sua família e para aqueles que estão perto. Mas se você está em maus caminhos, se você está praticando coisas erradas que desagradam a Deus, você atrai a maldição para a sua vida, para a sua família. Então você não só amaldiçoa a sua vida, como você também amaldiçoa a sua família e os outros que estão perto. Então o que é certo fazer, pastora Valquíria? Renunciar ao pecado, renunciar ao seu eu, às suas falhas, às suas iniquidades, e reconhecer o Senhor como teu Salvador, e viver em espírito e em verdade com Ele, se entregar para Ele verdadeiramente, abandonar o pecado, abandonar aquilo que não agrada ao Senhor, porque a partir do momento que você tiver essa atitude, a sua vida ela vai mudar, porque você quer que ela mude, que você venha ser determinado, que você venha ser perseverante, que você venha confiar em Deus, que Ele tudo fará na sua vida. Ele só não faz se você não quiser. Glória a Deus, aleluias. Amém? Então, Acã aqui, por causa da atitude dele, irmãos, Israel foi derrotado. Então, tá vendo que o que causa, né, na vida da pessoa, irmãos, o salário do pecado é a morte. Por causa de Acã, né, pessoas foram amaldiçoadas. Então, ele também sofreu, porque o próprio Deus, ele disse, glória a Deus, aleluias. Olha o que Deus deu a sentença para Acã. E será que aquele que for tomado com o anatema será queimado a fogo. Ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Acã também pagou pelo seu pecado. Glória a Deus, aleluias. Então, que nós venhamos renunciar o pecado, que nós venhamos abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, meu Deus, visita cada pessoa, Senhor, que assistiu esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha tocando do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor venha quebrantando o coração de bronze, o coração, meu Deus, que ainda não aceitou o Senhor como teu único e salvador, meu Pai, que o Senhor venha arrancando, meu Pai, a venda dos olhos, tampões dos ouvidos, meu Deus, que o Senhor venha quebrantando este coração, meu Pai, que ele venha receber, meu Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, que ele venha ser liberto de todo o pecado carnal, de toda cegueira, de toda ilusão, meu Pai, e que tudo aquilo que tem impedido, Senhor, dele reconhecer o Senhor como teu único e salvador, venha cair por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus. E que cada palavra aqui, Senhor, meditada, que venha ficar guardada na tábua do nosso coração, para a nossa salvação e para a nossa edificação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deixa essa palavra aí para a nossa reflexão da nossa vida. Amém? Para a nossa vida hoje e para todo sempre. Porque a palavra de Deus, ela é renovada, ela é rica e eficaz na nossa vida. Amém? Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilha esse vídeo, envia para a família, envia para os colegas. Vamos ser evangelizadores de Jesus Cristo. Vamos fazer a obra do Senhor.
Amém? E aqueles que ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixa o joinha, compartilha. Amém? Vamos plantar essa sementezinha que é a palavra de Deus no coração, irmãos, de muitos aí que precisam. E se em especial Jesus tocou no coração de alguém, te fez lembrar aí de uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, envie essa palavra do Senhor aí. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.